Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 com o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da localização que a gente vem tendo aqui no sexto ano. Tá? Nós aprendemos a se localizar em um determinado mapa, aprendemos a caminhar, criar caminhos através de comandos, através de giros, de ângulos. E hoje nós vamos acrescentar mais uma ideia a essa parte da localização através das chamadas coordenadas, tá? O que são essas coordenadas, professor? As coordenadas também é um método que facilita a localização, tá? Todos os métodos que a gente vem estudando aí é exatamente para a gente ter uma ideia, uma noção de espaço, uma noção de localização. A cidade do Rio de Janeiro é um importante cartão postal do nosso país. Todos os anos, milhares de turistas a visitam, atraídos por suas belas praias, pontos turísticos como Pão de Açúcar e também por apresentar muitas atrações culturais. Observe a seguir o mapa de parte da região central da cidade do Rio de Janeiro. Depois marque um X no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Araújo Porto Alegre. Primeiro vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha só, essa é parte da região central da cidade do Rio de Janeiro. Esse mapa é de 2018, tá, turma? Observem aí que a região central ela tem muitas ruas, muitos bairros, praças, né? Praça Tiradentes, Praça Mário Lago, Praça do Expedicionário, Catedral, tá certo? Ou seja, é uma região com muitos pontos turísticos, tá certo? O que foi pedido para que nós fizéssemos? Vamos relembrar aqui. Marque um X no cruzamento da Avenida Rio Branco com Araújo Porto Alegre. Vamos localizar cada uma aí. Primeiro, a Rio Branco. Onde é que se encontra a Avenida Rio Branco? Procurando aqui. Aqui está. A Avenida Rio Branco. Queremos o cruzamento dessa rua, tá? Com a Rua Araújo Porto Alegre. Vamos seguir aqui a Rio Branco. Rio Branco, Rua Heitor, aqui ó, Rua Araújo Porto Alegre. Aqui tem um xizinho aqui, vermelhinho, marcando exatamente o encontro dessa avenida com essa rua, tá? Então, através do nome das ruas, nós podemos localizar esse encontro, né? Esse cruzamento dessa avenida com essa rua. Mas nós sentimos um pouco de dificuldade, não sentimos? Porque nós tivemos que procurar a avenida, depois procurar a rua que encontra com ela para poder determinar um ponto. Será que tem uma maneira mais fácil, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Para facilitar ainda mais a localização de ruas e avenidas, o mapa pode ser dividido em colunas e linhas, como na imagem apresentada. Se nós voltarmos para a imagem, observe que nós temos aqui umas divisões desse mapa em colunas. No caso, as colunas foram representadas por letras A, B, C, D, F. E também foi dividida em linhas, que estão numeradas aí de 1 a 4, tá bom? Nesse caso, as colunas são indicadas por letras e as linhas por números. O cruzamento entre a Avenida Rio Branco
e a Rua Araújo, Porto Alegre, fica no encontro da coluna D com a linha 3 desse mapa. Então, se alguém entregasse esse mapa e dissesse que esse cruzamento fica lá no D3, ora, facilitaria muito mais o nosso serviço, não é? Olha aqui, D na coluna e 3 na linha. A gente já encontrava o cruzamento dessas ruas. Então a localização fica bem mais fácil, bem mais prática. Assim podemos localizar com maior agilidade o que queremos, pois não há necessidade de procurar por todo o mapa, mas apenas no encontro dessa coluna e linha. Então, dividir um mapa, por exemplo, em linhas e colunas, faz com que a localização de certos pontos nesse mapa, por exemplo, se torne mais ágil, se torne mais rápida. Então, de maneira simplificada, nós temos D3, onde o D representa a coluna e 3 representa a linha, né? Coluna D e linha 3. Nesse mapa dizemos que D3 é a coordenada do cruzamento entre a Avenida Rio Branco e a Rua Araújo, Porto Alegre, tá, turma? Então, esse códigozinho criado aqui com a coluna e a linha é exatamente o que nós chamamos de coordenada, tá ok? Vamos a uma curiosidade. Vocês já ouviram falar em ecolocalização, né? O que é essa tal de ecolocalização? Você já deu um grito bem forte em uma região montanhosa e percebeu que a sua voz se repetiu? Esse fenômeno se chama eco. Aqui é complicado porque a gente não tem região montanhosa próxima, né, turma? E algumas espécies de animais usam algo parecido para ajudar em sua orientação. A ecolocalização ou ecolocação é um sistema de navegação usado por morcegos, golfinhos, baleias e algumas espécies de pássaros em situações nas quais a visão não é suficiente. Eles orientam-se pelo eco, ou seja, pelo retorno do som, tá? Que obstáculos ou animais produzem no caminho. Veja no esquema abaixo como o som pode auxiliar um morcego a capturar a sua presa. Um morcego que é um animal noturno, né? Ou seja, ele se alimenta durante a noite, tem hábitos noturnos. Então a visão não ajuda muito porque primeiro está escuro, então ele tem que usar uma outra estratégia para caçar. E é exatamente essa, através da ecolocação, tá? Interpretando os sons refletidos, o morcego pode determinar a posição e o tamanho de um obstáculo e até mesmo em que direção a presa está se movendo. Na fotografia nós podemos observar as grandes orelhas aí de certa espécie de morcego. Elas o ajudam a localizar suas presas pela ecolocalização, mesmo em ambientes escuros e com pouca visibilidade, tá? Olha aí como funciona a ecolocalização. Primeiro, a onda sonora. O som produzido pelo morcego se propaga na forma de uma onda de alta frequência. Essa onda pode percorrer longas distâncias, né? Então, o morcego emite um som em alta frequência. Ele aqui bate na presa que ele quer localizar, tá certo? O que ocorre? Esse som retorna, o que a gente chama de eco, né? Quando o som encontra uma barreira, como um inseto, por exemplo, ele é refletido. Quando o som refletido chega de volta ao morcego, órgãos específicos e muito sensíveis recebem essa informação. O cérebro do morcego então a interpreta, permitindo que ele localize a presa. Olha que legal, né? Então o morcego ele se orienta também, principalmente pelo som, tá?
Baseado nesse tipo de localização, certo, turma? Alguns equipamentos, como sonar, usado em navios e submarinos, funcionam com esse mesmo princípio. Ele aí produz um som de alta frequência, esse som retorna e aí se tem uma noção do que se tem aí nas profundidades, até uma certa profundidade, claro, né? Dos oceanos. Pode ser pedra, pode ser peixe, enfim. Esse sonar chega a produzir até uma imagem do que está ali localizado no fundo do oceano, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se ficaram curiosos com o assunto, dê uma pesquisada na internet, pesquisem sobre sonar, sobre os animais que utilizam sonar, o golfinho, por exemplo, que se comunica através desse sonar, tá bom? E eu deixo aqui um abraço para vocês. Dê uma olhadinha na nossa agenda, tá bom? E até a nossa próxima aula.